Bom dia a todos. Essa é mais uma aula do nosso curso, né, do uso do ultrassom no atendimento pré-hospitalar. Meu nome é Michele Tibúrcio, vou me apresentar aqui brevemente para vocês. Sou médico, formada em 2018, sou médica de família e comunidade, né, pela Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade, e pela AMB, tenho especialização em geriatria, que é a minha área de atuação fora do ambiente da emergência, né? Sou pós-graduada em medicina de emergência e atualmente eu estou cursando a pós-graduação em medicina aeroespacial e em ultrassonografia. No SAMU, eu atuo como reguladora, intervencionista aqui na base de Divinópolis e também faço parte da equipe do NEP. Essa aula é uma aula sobre nobologia e princípios físicos básicos para a gente conseguir interpretar a imagem do ultrassom, para a gente conseguir fazer as principais configurações para ter a melhor resolução e a melhor visualização das estruturas de nosso interesse. Então, a gente vai começar falando de como que é produzida a imagem ultrassonográfica. Vou tentar trazer esses conceitos todos de uma forma bem prática, para que a gente consiga realmente filtrar as informações e utilizar o que realmente vai fazer diferença ali na nossa prática, tá? A gente precisa entender que o ultrassom, ele tem uma energia elétrica, né? Ele é um aparelho eletrônico, e quando a gente coloca esse ultrassom em contato ali com a pele do paciente, essa energia elétrica vai gerar energias de ondas sonoras, né? Por isso o ultrassom. Os cristais piezoelétricos, eles estão dentro do probe, que é o transdutor, a parte mais nobre do ultrassom. E esses cristais vão converter os sinais elétricos que voltaram das ondas sonoras em imagens que vão ser projetadas ali no nosso monitor. Isso é importante da gente saber, porque o som, essa energia sonora, ela precisa de um meio físico para se propagar. Ela não se propaga no ar. Se a gente tenta ultrassonografar algo no ambiente de ar, as ondas vão se dissipar e a gente não vai conseguir ter uma formação de imagem. Por isso que é importante a gente utilizar o gel na hora que a gente está fazendo o nosso exame. Caso não tenha gel, a água também é um meio físico que consegue propagar ondas, né? Mas o gel vai ajudar melhor ali no deslizamento do probe, e então é o nosso material de escolha para propagar essas ondas. A velocidade dessa propagação, ela vai variar de acordo com o meio. Então, meios sólidos propagam a velocidade mais rapidamente do que meios líquidos e mais rapidamente do que o ar. Quando a gente está pensando, então, nos tecidos, que nós comumente visualizamos no ultrassom, a gente tem uma velocidade mais ou menos constante nesses tecidos moles. Então, quando a gente pensa naquela equação de velocidade, que vai ser igual ao comprimento de onda e à frequência do nosso transdutor, se eu tenho uma velocidade constante, quanto menor o comprimento de onda e maior a frequência, eu vou ter uma relação inversamente proporcional, porque a velocidade não vai variar. Então, isso é importante para a gente conseguir escolher o melhor probe para determinadas situações que a gente quer visualizar. Então, se eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho uma melhor resolução, que é inversamente proporcional à frequência daquele probe em questão. Vamos tentar trazer isso de uma forma mais prática, pensando aqui na hora da gente escolher o transdutor para fazer o nosso exame. As frequências geralmente vão variar ali de 1 a 15 MHz, né, nos nossos transdutores mais comumente utilizados. Então, se eu escolher um transdutor de alta frequência, eu tenho um menor comprimento de onda, consequentemente, eu tenho uma melhor resolução da minha imagem, mas, ao mesmo tempo, com uma menor profundidade. Então, de acordo com a estrutura que eu quero visualizar, eu vou escolher um transdutor de maior ou menor frequência, sabendo que isso vai afetar a resolução da minha imagem. Quais transdutores que a gente tem disponíveis, né, e que a gente faz uso com mais frequência? O transdutor curvo ou convexo é a mesma coisa. Esse transdutor é um transdutor de baixa frequência. Portanto, ele consegue alcançar uma profundidade maior. A gente vai utilizar ele para órgãos mais profundos. Então, para a gente visualizar o fígado, a vesícula, os rins, né, o ultrassom, ele consegue ter uma profundidade maior. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma resolução pior da imagem quando comparado com um transdutor de alta frequência, que seria, no caso, o transdutor linear.
é um transdutor que vai ter ali uma frequência de 7 a 15 MHz, alguns até 18, e a gente consegue visualizar de forma muito clara as estruturas superficiais, como, por exemplo, os vasos, o ultrassom de tireoide, os músculos, tendões. Então, ele é um probe que a gente vai escolher quando a gente quer ver algo que está mais superficial. Os dois transdutores que a gente tem disponíveis nos ultrassons das nossas usas são esses, o linear e o convexo. Além desses, a gente tem outras possibilidades de transdutores que podem nos ajudar em exames mais específicos, como, por exemplo, o transdutor setorial. Ele também é um transdutor de baixa frequência, mas ele é muito mais específico porque ele tem uma boa resolução para estruturas em movimento. Então, a gente utiliza muito quando a gente vai fazer ultrassonografia do coração, ou ultrassonografias mais focadas para a parte neurológica. Então, ele é um transdutor de baixa frequência, porém é um transdutor com um formato de onda menor, e aí a gente consegue ver melhor estruturas que se movimentam. E a gente tem também os transdutores endocavitários, né, que não são utilizados na nossa prática, aqui pensando no atendimento pré-hospitalar, que são para a gente conseguir visualizar os órgãos internos, ele tem uma curvatura toda especial, né, então a gente vai usar na ultrassonografia transvaginal. Esses transdutores, de acordo com o transdutor que a gente escolhe, a gente consegue visualizar na nossa tela um footprint, que a gente costuma falar, que é justamente como que esse transdutor vai aparecer ali na tela. A gente sabe só de olhar a imagem qual transdutor que está sendo utilizado. Então, quando eu estou aqui com o endocavitário, como vocês podem perceber na imagem, aqui em cima, ele é bem circular e a imagem é muito aberta, ele tem essa abertura grande. Quando a gente está visualizando com o transdutor setorial, aqui na superfície ele é um pouco menor e retilíneo e a imagem parcialmente aberta. Quando a gente tem o transdutor linear, o footprint dele é bem característico, ele é todo aberto. E quando a gente tem o transdutor curvo convexo, ele tem uma curvatura mediana, né, e uma abertura caracterizada dessa maneira. Agora, falando sobre orientação e planos, é muito importante a gente entender alguns conceitos, porque se a gente vê uma imagem como essa, que é um raio-x de tórax, é um exame que a gente geralmente está mais habituado a trabalhar do que com ultrassom, obviamente a gente olha para isso e é uma coisa bizarra, ela está, né, totalmente desconfigurada na sua orientação e no seu plano. Fica muito difícil da gente conseguir interpretar as estruturas que estão aqui. Quando a gente coloca essa imagem na posição correta, e melhor ainda, quando a gente coloca na orientação adequada, aí sim a gente consegue fazer uma avaliação adequada também das estruturas e de possíveis alterações. Quando a gente está falando de ultrassom, a gente precisa sim, seguir esse mesmo princípio. O ultrassom, ele precisa ser padronizado, e esse padrão, ele é mundial, né? Todos os ultrassons do mundo vão ser padronizados de forma que, se eu faço um ultrassom em um paciente aqui e envio essa imagem para que outro médico interprete essa imagem, ele vai conseguir fazer essa interpretação, mesmo não sendo ele quem realizou o exame. Aqui, quando a gente fala, né, de ultrassom no atendimento pré-hospitalar, de ultrassom point of care, a gente está falando de um exame que nós mesmos vamos fazer o exame e interpretá-lo. Porém, a gente precisa continuar seguindo essa orientação básica para que a gente também siga uma forma de interpretar esse exame com coerência. E para que, caso alguém venha também analisá-lo depois, consiga fazer essa mesma interpretação. Então, para a gente começar, vamos pensar aqui nos principais planos que a gente tem para posicionar o nosso probe no paciente. Então, aqui, a gente tem o plano coronal, o plano sagital e o plano transversal. A gente pode utilizar o ultrassom em todos esses planos. E a nossa orientação vai variar de acordo com o plano. Como que funciona? Então, quando a gente tem a tela de ultrassom, parece meio óbvio, mas é aquela coisa, né, que o óbvio ele precisa ser dito. Nem todo mundo tem, né, costume de utilizar o ultrassom. Então, a imagem que está aqui em cima, o que está mais próximo do transdutor, ali na hora que eu coloco ele na pele do paciente,
são as estruturas mais superficiais. Então, o que eu vejo aqui no topo da tela são as estruturas mais superficiais. À medida que eu vou descendo, eu estou vendo as estruturas mais profundas. Então, aqui agora eu já sei, o que está mais em cima é superficial e o que está mais embaixo é mais profundo. Eu preciso entender agora o que está à direita e o que está à esquerda da minha tela, para eu conseguir me orientar e interpretar o meu exame. Então, vamos lá. Na tela, toda tela de ultrassom, ela tem um marcador, como esse aqui que está circulado em vermelho. No caso desse ultrassom aqui da foto, esse marcador é a sigla do equipamento, né, da marca do equipamento. Mas, às vezes, esse marcador ele vai ser uma bolinha verde, uma bolinha azul. É importante que esse marcador ele esteja sempre à esquerda da tela. Então, esse marcador ele vai estar sempre à esquerda da tela. O probe, né, o transdutor, ele também tem um marcador, que geralmente ele é um altinho, né, uma elevaçãozinha que a gente tem, como essa circulada aqui na foto também. E esse marcador, ele vai estar alinhado com o marcador da tela, de acordo com o plano que a gente está visualizando o paciente. Então, se eu estou fazendo um exame, que eu estou utilizando um plano longitudinal ou coronal, o marcador do meu transdutor vai apontar para a cabeça do paciente. Se eu estou fazendo um exame no plano transversal, o marcador do meu transdutor deve apontar para a direita do meu paciente. Então, planos longitudinal ou coronal, marcador apontando para a cabeça. O marcador está mostrando o mesmo lado da tela do meu ultrassom. Então, se eu estou apontando o marcador para a cabeça do meu paciente, à esquerda da minha tela, eu vou ter as estruturas craniais, e à direita da minha tela, as estruturas caudais. Se eu estou num plano agora transversal e o meu marcador vai apontar para a direita do paciente, à esquerda da minha tela eu vou ter a direita do meu paciente, e o contrário, a mesma coisa. Fica confuso às vezes, né, da gente só falar. Então, vamos tentar visualizar isso aqui nos planos. Então, aqui a gente tem um plano longitudinal. Então, o exame está sendo realizado no plano longitudinal. Eu estou com o probe nesse plano no paciente e o marcador do meu probe, aqui representado por essa bolinha verde, está apontando para a cabeça do paciente, como deve ser. Então, aqui as estruturas que eu vou visualizar estarão posicionadas dessa forma na minha tela. Aqui o meu marcador da tela, à esquerda da tela, quer dizer a cabeça do meu paciente. E quando eu estou visualizando os vasos no plano longitudinal, eles também vão aparecer longitudinalmente. Então, aqui a gente consegue visualizar perfeitamente um corte longitudinal, tá? Quando eu estou no plano transversal, então vejam como mudou o posicionamento do meu probe. Aqui, eu estava num plano longitudinal, o probe apontando, o marcador do probe apontando para a cabeça do paciente. Aqui, eu estou no plano transversal, o marcador do probe deve apontar para a direita do meu paciente, que vai corresponder à esquerda da minha tela, certo? Então, neste corte transversal, eu visualizo as estruturas dessa maneira. Então, vocês concordam que se aquele vaso no plano longitudinal estava também longitudinal, agora o corte que eu vou ter é um corte transversal. Então, eu vou visualizar o vaso como uma bolinha, ele está cortado de forma transversal. E quando a gente está falando do plano coronal, aqui, o marcador do probe apontando para a cabeça do paciente. O posicionamento do paciente aqui é que mudou, né? O plano agora é coronal, mas o marcador segue apontando para a cabeça dele. Então, as estruturas, elas são vistas desta maneira. E aqui, o que está à esquerda da tela é o que está cranial ao meu paciente, tá? Bom, então, finalizamos a parte aqui de orientação e planos. Agora vamos conversar um pouco sobre os artefatos. Os artefatos são muito importantes quando a gente está falando de ultrassom. Eles são imagens que não existem realmente
ali naquele exame. Não existe naquela pessoa aquela imagem que é um artefato, mas a gente precisa conhecê-los justamente para não fazer interpretações equivocadas ou achar que tem um problema onde não tem. Inclusive, geralmente, os artefatos mostram um exame normal. Muitas vezes, quando a gente não vê um artefato comumente visualizado, a gente tem um problema naquele exame do paciente, tem alguma alteração clínica no paciente. Então, os principais artefatos que a gente vai falar aqui são as sombras, a reverberação, cauda de cometa, imagem espelho e o reforço posterior. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. As sombras são os artefatos que aparecem quando algo reflete totalmente aquele eco que chegou. Então, quando a gente pensa nas estruturas, elas têm variáveis de reflexão, elas deixam o som passar mais ou menos. Determinadas estruturas, o som, por exemplo, o líquido, né, a onda sonora, ela passa direto. Então, a gente vê a estrutura que tem um líquido dentro como algo hipoecóico ou anecoico ali no nosso exame, algo que fica escuro nas nossas escalas de cinza, ele vai ficar preto, né? E quando a gente tem uma estrutura rígida, por exemplo, um osso, um cálculo, essa estrutura, ela reflete totalmente a onda sonora. Então, ela parece muito hiperecogênica, branca na nossa tela, e ela reflete totalmente essa onda sonora. Quando isso acontece, atrás dessa estrutura, eu visualizo uma sombra. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem um cálculo, ele é totalmente hiperecogênico, ele reflete totalmente aquele som, aquele eco que chegou ali. Então, ele fica branco, e abaixo desse eco, eu consigo ver uma sombra, porque nada passou dele, ele não consegue deixar o som passar, então não visualizo nada abaixo dele. E essa sombra, ela sempre vai até o final da tela, porque eu não consigo mais ter passagem ali de ondas sonoras, tá? Aqui do lado a mesma coisa, aqui a gente tem as sombras das costelas. Então, o eco bate na costela, ele reflete totalmente, é uma estrutura óssea, e abaixo delas a gente consegue visualizar as sombras até o final da nossa imagem. Outro artefato muito importante da gente saber é a imagem em espelho. A imagem em espelho é um achado normal, né, do nosso exame. O que acontece? Quando a gente se depara, quando a onda sonora se depara com uma estrutura curva, por exemplo, o diafragma, ele não consegue interpretar essa estrutura como algo curvo. Então, ele reflete essa imagem, porém, ele lateraliza um pouco, e nesse momento de reflexão, a onda passa e volta, formando a mesma imagem que estava anterior àquele diafragma. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver o diafragma, aqui a gente tem um fígado de verdade daquela pessoa, e abaixo a gente vê a imagem em espelho do mesmo fígado. Não quer dizer que essa pessoa tenha dois fígados, quer dizer que o fígado foi refletido porque encontrou uma parte curva aqui no nosso exame, que é o diafragma. Essa outra imagem é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o diafragma, um tumor e uma imagem em espelho. A pessoa não tem dois tumores. A gente tem um tumor que é o tumor real, e aqui a imagem em espelho, que esse ultrassom refletiu como um artefato. Outro artefato que a gente precisa saber é o reforço posterior. Esse reforço posterior, ele vai aparecer sempre que a gente se depara com uma estrutura cheia de líquido. Então, como eu falei, as estruturas cheias de líquido, elas não refletem o eco. O eco passa direto naquela estrutura. Então, ela aparece, aqui no caso, né, a gente tem a bexiga, ela aparece como uma estrutura anecoica, uma estrutura preta no nosso exame. E justamente por a imagem passar direto, na hora que ela sai dessa área anecoica, dessa área líquida, essa imagem passa e recomeça a refletir de uma forma muito mais intensa. Então, a gente tem um reforço posterior. Lembrando que o que está aqui são as estruturas anteriores, né, as estruturas superficiais. O que está mais para baixo é mais posterior. Por isso, reforço posterior, que são essas áreas aqui, ó, mais hiperecogênicas, são áreas brancas que a gente consegue visualizar sempre que passamos por uma estrutura cheia de líquido. A reverberação é aquele artefato que, a grosso modo, a gente pode dizer que é o bate e volta. Então, o que acontece? Vamos ver essa imagem aqui. A gente tem a pleura,
e aqui, superficialmente, a pele do nosso paciente. Quando o eco, a onda sonora vem, ela bate aqui na pleura e essa pleura vai refletir, vai enviar de volta aqui a onda sonora. Ao mesmo tempo, quando a imagem volta e bate na pele, ela volta aqui. Ela bate na pleura e volta. Ela bate na pele e volta. Então, ela fica bate na pele, bate na pleura. Bate na pele, bate na pleura. Ela fica indo e voltando. E aí, a gente tem uma pleura só. Porém, a cada vez que essa imagem bate e volta, ela reflete uma nova imagem, reverbera uma nova imagem da pleura. Então, o espaço é exatamente o mesmo. A distância dessa imagem para desse ponto para esse é o mesmo que desse ponto para esse, que desse ponto para esse, desse ponto para esse. Ela vai reverberando infinitamente até o final aqui da nossa imagem, essa reflexão. As caudas de cometa são exatamente a mesma coisa, é a mesma reverberação, só que ela vai aparecer verticalmente aqui na nossa tela. Então, ela simula mesmo caudas de cometa, né? Por isso o nome, mas nada mais é do que uma reverberação daquela imagem que fica voltando, indo e voltando. Ela bate e volta, certo? Esses são os principais artefatos que a gente precisa conhecer. Além disso, a gente precisa também pensar agora nas configurações do nosso aparelho, nos modos que a gente tem disponíveis. O modo B, que é o modo mais utilizado, o modo bidimensional, é o modo onde a gente consegue fazer os ajustes básicos para poder ter uma imagem melhor visualizada. O modo M é o modo de movimento, então ele é chamado também de unidimensional, ele vai pegar um único cristal piezoelétrico e vai olhar essas ondas ao longo de um eixo vertical. Então, ele ainda é muito utilizado nos ecocardiogramas, então, para a gente conseguir visualizar partes específicas ali do coração, feixes específicos, seja para visualizar uma frequência cardíaca fetal, por exemplo, ou para visualizar algumas outras alterações cardíacas. Mas a gente também pode utilizar o modo M, como nesse caso aqui da imagem, para poder avaliar o deslizamento pleural. Ele é bom para estruturas em movimento, então a gente consegue ver, né, no deslizamento pleural, se esse deslizamento é algo fisiológico ou patológico, que seriam os sinais ali da praia, o sinal da praia, quando está tudo normal, ou o sinal do código de barras, quando a gente está pensando numa alteração, um possível pneumotórax, como exemplo aqui do modo M pulmonar. No modo B, a gente precisa fazer alguns ajustes básicos para conseguir ter uma melhor imagem, uma melhor resolução. Não adianta eu estar fazendo tudo da forma correta, eu entendi como que o meu transdutor funciona, o que está de cada lado, se eu não sei ajustar a minha imagem para eu trazer uma melhor definição daquilo que eu estou vendo, tá? Então, o que a gente tem de principais ajustes? A gente tem várias possibilidades no nosso transdutor. Então, eu costumo pensar como um teclado de computador. Se a gente olhar o teclado, a gente não vai conhecer todas as teclas. Tem tecla ali que a gente nunca utilizou, não faz a menor ideia de para que serve. Mas a gente continua sabendo utilizar um teclado de computador, porque a gente sabe as funções básicas e para que a gente vai usar cada uma delas. Então, os ajustes básicos que a gente precisa saber no ultrassom, inicialmente, são ganho e profundidade. Os demais ajustes, à medida que a gente vai se familiarizando com o equipamento, se familiarizando com a interpretação do exame, a gente consegue ajustar de forma mais fina, né? Fazer ajustes mais finos para ter uma melhor imagem, para ter uma melhor interpretação. Aqui eu vou citar os dois principais ajustes que a gente precisa saber fazer para interpretar melhor essa imagem, tá? Então, o ganho é como se a gente aumentasse o volume do eco. Então, comumente a gente fala que o ganho é o brilho da imagem, mas eu prefiro pensar nesse volume do eco. Então, como que a gente pode interpretar isso? A imagem, né, ela é formada de acordo com o que reflete, o som que vai e volta refletido. Então, se eu envio uma onda sonora, ela se depara com um órgão, um tecido, ela vai bater ali e vai refletir. Parte dessa onda vai prosseguir, a não ser que seja, por exemplo, uma estrutura óssea, e aí a gente não tem prosseguimento da onda. Parte dessa onda vai prosseguir, porém com uma intensidade menor. E aí essa onda volta e outra parte prossegue. Então, à medida que a gente vai aprofundando nos tecidos, à medida que esse ultrassom vai ficando mais profundo, eu vou tendo uma menor visualização das estruturas, justamente porque o que está refletindo tem um ganho menor.
Então, o ganho é como se a gente aumentasse o volume dessas estruturas que estão mais profundas, para que eu consiga equilibrar as cores ali da minha imagem, as escalas de cinza da minha imagem. E a gente precisa tomar cuidado. Aqui a gente tem, por exemplo, um ganho ideal, né? O que a gente consegue visualizar de forma bem concisa, de uma forma que a gente consiga fazer uma interpretação desse exame. Se eu aumento muito o ganho, eu deixo a imagem muito hiperecogênica, e aí fica difícil de eu visualizar as estruturas de meu interesse. Ao mesmo tempo, se eu deixo um undergain, né, o ganho menor do que deveria, e tudo é em escala de cinza, eu vou ver um monte de coisa preta, e não vou conseguir saber o que está aparecendo ali para mim. Então, o ganho ele precisa ser ajustado justamente para a gente equilibrar essa reflexão, tá? O volume desse eco que está voltando. O outro ajuste que é importante da gente saber é a profundidade. A profundidade, que as pessoas costumam falar que é o zoom ali da tela, ela é a gente trazer as estruturas de interesse para o centro da tela. Então, não é dar zoom na minha imagem, é eu trazer o que está no meu interesse de interpretação para o centro da imagem, para que eu consiga focar naquilo que eu realmente quero estudar e naquilo que eu realmente quero ver. Tá? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue ver a estrutura de interesse, que são os vasos, ela está muito alta aqui na minha imagem, ela está muito em cima, eu não consigo interpretar de forma adequada. Se eu aumento um pouco a profundidade, já fica mais fácil de eu conseguir visualizar esses vasos e as estruturas adjacentes, e aqui, quando eu estou com a profundidade mais adequada, eu consigo visualizá-los no centro da minha tela. Então, a profundidade é eu trazer as estruturas do meu interesse para o centro da tela. Na nossa capacitação presencial, a gente vai fazer todos esses ajustes para que todo mundo consiga mexer no equipamento e fazer esses ajustes na prática, tá? Ultrassom, às vezes, parece um bicho de sete cabeças, né? Quando a gente olha aquele monte de coisa cinza, não sei o que é cada coisa, tá tudo muito igual, tudo muito estranho, tudo mexendo, porque a gente precisa também fazer as movimentações ali com o probe para conseguir ver o movimento, né? Então, é um exame que, às vezes, parece muito complexo, mas é treino. É treino, é a gente fazer com frequência, é a gente treinar o nosso olhar, e à medida que a gente vai estruturando o nosso pensamento, à medida que a gente vai conseguindo ter uma lógica e uma sequência ali na hora que a gente está fazendo o exame, fica mais fácil da gente conseguir visualizar e interpretar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, nessa aula mais básica mesmo do funcionamento do ultrassom e dos ajustes básicos. E muito obrigada a todos.